Falar um pouquinho sobre gerador, né, de hidrelétrica, né? Existe uma queda d'água, né, inicialmente. Aí, para se aproveitar essa queda d'água, constrói-se uma barragem na frente dela. Então, de forma que fica com essa coluna d'água aqui, né? O nível pode ficar um pouco mais alto, dependendo da área alagada, né? Essa é a energia mais limpa que existe, tá? Não existe outra mais limpa que essa. A fotovoltaica que o pessoal fala aí, na fabricação das placas, a poluição é imensa. Isso aqui não tem poluição. Tem área ocupada, somente isso. Bom, a tubulação sai da base da barragem, aciona uma turbina. Uma turbina é tipo de, imagine um ventilador que recebe um jato de ar, né? Ele não fornece, ele recebe um jato de ar, ele vai gerar o eixo dele. A turbina é a mesma coisa. E a água sai por aqui, né? O curso natural do rio. Turbina aciona um gerador. O gerador, ele possui, está representado aqui para não complicar, mas ele possui uma entrada de energia em corrente contínua para gerar o campo dele. A turbina faz esse campo girar. Esse campo girando em torno das bobinas do gerador, essas bobinas geram tensão elétrica. Isso é uma lei da física, né? Um campo magnético variando dentro de uma espira ou de uma bobina, ele faz passar uma corrente nessa espira ou nessa bobina. E se ela estiver com os terminais abertos, faz parecer uma tensão elétrica. Essa tensão é jogada num transformador de elevação. A tensão do gerador é, sei lá, 15 mil volts, 25 mil volts. Cai numa linha de transmissão, isso aqui vai para 500 kV, ou até 750 kV, como tem em Itaipu, né? E daqui vai para grandes cidades. Bom, mas internamente é o assunto, como é o gerador? Então, inicialmente, nós temos um núcleo. Isso aqui eu fiz com polos salientes, mas necessariamente o gerador não precisa ter polos salientes. Os grandes geradores, eles têm os polos distribuídos, né? Mas o eixo, ele é bobinado de forma que quando ele gira, ao girar, a corrente contínua que é fornecida a esse eixo gera um campo magnético contínuo aqui. E esse campo vai passando pelas bobinas dos polos do gerador. E nessas bobinas aparecem as tensões. Os polos são colocados aos pares, de tal forma que o campo magnético a força contra-eletromagnética é o campo magnético gerado por esse campo que passa nessa bobina. Quando o campo passa numa bobina, a corrente na bobina tende a se opor ao campo, à variação do campo. Ora, se está zero e aparece o campo, a corrente surge no enrolamento do polo de tal forma a gerar um campo que se opõe a esse campo aqui que está se formando. Quando o campo está indo embora, a corrente percorre as bobinas do
polo de tal forma a não deixar o campo embora, a manter o campo que estava aqui o campo do rotor que estava, da bobina do rotor que estava percorrendo as bobinas do polo. Os polos são sempre aos pares, de tal forma que esse campo magnético gerado aqui, ele sai aqui, faz um percurso e volta aqui. Tá? O percurso aqui está em esse tracejado azul aqui, né? Que deveria ser circular. A bobina, ela, por exemplo, a corrente sai aqui, tem um pontinho, e ela entra aqui, ela gira em torno do polo aqui, né? De tal forma a gerar um campo magnético contrário ao campo um campo de oposição, por isso que foi chamada força contra-eletromotriz. O campo de oposição aqui do campo mesmo, o campo do gerador, ele está aqui no rotor, tá? É fornecida uma corrente contínua a ele. E Ilha Solteira, por exemplo, a usina de Jupiá, ela fornece energia para a usina de Ilha Solteira funcionar, inclusive para alimentar os campos dos geradores, né? Esses polos são deixados a 120 graus um do outro. Tá vendo aqui? 120 graus. E isso é proposital, porque as correntes, as tensões sendo iguais, por exemplo, tem uma aqui que nós vimos, um polo está nessa posição de 0 graus aqui, né? Tensão gerada por ele estará nessa posição de 0 graus. O outro polo, par de polos, né, que a gente tem que falar, né? O outro par de polos está deslocado a 120 graus. É esse aqui. Tá? E o terceiro par de polos está deslocado a 120 graus em qualquer um dos outros dois. É esse outro aqui. Então, a tensão gerada, se você for pegar os módulos dessas tensões, eles vão se anular sempre. Porque os campos magnéticos dentro do magnético do gerador vão também se anular. Por exemplo, aqui é o módulo V, por exemplo, módulo igual. Os enrolamentos são iguais, percorridos pelo mesmo campo, as tensões são iguais. Aqui tem 90 graus, mais 30, 120 graus aqui. Dá 120 menos 90, 30. Só que aqui é menos seno de 30 graus, porque vai se opor a essa tensão. Aqui também é menos seno de 30 graus, que vai se opor a essa tensão. Seno de 30 graus é meio. Então, 2 vezes meio dá 1 inteiro, né? Então, o que eu vou ter aqui como resultado vai ser esse fasor aqui defasado de 180 graus. Ou seja, esses dois aqui vão anular esse aqui na horizontal. E os dois na vertical se anulam, porque os cossenos são cosseno de 30 graus aqui, que é raiz de 3 sobre 2, né? E aqui também é menos cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Mesmo modo, V, né? Então, eles se anulam. E os campos, mas esses se anulam porque os campos magnéticos gerados aqui, eles se anulam também. Tá? São senoidais porque
esse campo passa aqui, ele tem um máximo, né? A hora que ele está aqui, alinhado, né? na horizontal, depois ele vai diminuindo. Aí ele vem essa parte negativa, vamos dizer, do campo, faz esse campo magnético aqui mudar de sinal, ou seja, nós temos uma forma senoidal para o campo magnético na carcaça aqui do gerador. E isso vai ocasionar, as gerações de corrente serão senoidais também. As tensões serão senoidais. Tá? De tal forma que se cair nesse transformador aqui, ele vai elevar a tensão, como nós já vimos lá, para o nível de transmissão. E o aterramento desse enrolamento primário aqui ou secundário desse transformador elevador, ele precisa passar por relés de proteção, precisa saber qual é o comportamento desse ponto aqui em relação ao aterramento. Se esse potencial começar a subir muito, tem que desligar tudo. O desligamento do gerador é feito pelo desligamento do campo, né? Essa sinalzinho de menos aqui, de mais aqui, precisa ser desligado para poder parar de gerar tensão, né? Então aqui o campo ele está, a corrente está saindo, está envolvendo aqui o campo, que ela está entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, de tal forma que a hora que ela sai aqui, ela é ligada com as outras as outras correntes que saem dos outros polos, estão ligadas num painel de relé de proteção de corrente de sequência zero. A sequência zero ela indica isso nós vamos ver mais tarde, ela indica o surgimento de algum curto-circuito. E os relés que estão dentro desse painel aqui, antes de aterrar a máquina, eles precisam perceber isso e desligar o gerador. A máquina precisa ser protegida. Perder uma máquina dessa, aí que o pessoal vai entender para que serve a energia elétrica, né? Bom, de um gerador a gente tem de um enrolamento a gente tem uma fase A. Na verdade, essa fiação aqui é interligada com a fiação que está enrolando esse outro componente aqui do par de polo para sair nessa fase A aqui, né? Mas nós fizemos dessa forma simplificada, que é para ter um entendimento mais, permitir um entendimento da situação, tá? Então, essa aí é uma fase A com uma tensão defasada de 120 graus da fase B, que está mecanicamente a 120 graus o polo do polo da fase A, e a fase C que está a 120 graus dessas três fases, dessas outras duas fases, desculpa. Essa é a tensão senoidal que nós temos, o sistema trifásico que nós temos. Vou diminuir aqui para poder caber. Aqui dá um desenho grande, de difícil enquadrar, tá? Deixa um pouco aí, para que vocês se maravilharem. Então, os polos sempre aos pares.
formando sempre uma fase. Esses dois polos formam a fase A. Esse outro polo aqui forma uma fase, aliás, esse polo aqui forma a fase A, né? Coloquei aqui em cima. Esses daqui formam a fase B e esses outros dois formam a fase C. Coloquei polos salientes, mas em máquinas grandes esses polos estão distribuídos, tá? Em geradores de hidrelétrica. Esse é o gerador síncrono. Síncrono por quê? Porque o campo magnético do rotor, ele está gerando, porém, o campo magnético momentâneo desses polos está acompanhando ele. Tá? E existe uma diferença, uma diferença de ângulo entre eles. E nessa abertura depende da carga que estiver ligada aqui na linha de transmissão, tá? Carga de consumo. Esse campo aqui, o gerador sendo síncrono, esse campo nunca poderá correr esses polos sem o acompanhamento desse campo aqui do estator, né? Isso aqui é o estator da máquina, né? Onde estão os polos. Se isso acontecer, a força é tão grande que isso aqui é acionado pela turbina, né, que nós vemos aqui, né? A força é tão grande que arranca todos a cabeação, que já é cabeação em grandes geradores, né? Dessas espiras. Esse rotor aqui, ele é acionado pela força pela energia potencial aqui que vem dessa coluna d'água. Essa energia potencial é transformada em energia cinética aqui que aciona a turbina. Então é um conjunto de forças muito intenso, hein? Bom, pessoal, é isso daí. O sisteminha trifásico é esse.